aqui os irmãos, o presbítero Isaías e sua esposa Sueli, que vão apresentar o Paulo e consagrá-lo através do batismo. E eles serão membros, como nós dizemos, não comungantes. E também eu chamo aqui o Anderson e a Paula, e vão trazer a Ana Isabelle para batizar. Eu quero então trazer aqui algumas instruções de praxe aos pais. A palavra de Deus diz que trouxeram crianças para Jesus abençoar, e os discípulos os repreendiam. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, e tomando-as no colo as abençoou. Observe que o nosso Salvador mandou que lhe trouxesse os pequeninos e censurou aqueles que tentaram privá-los desse privilégio. Jesus mesmo comparou aquele que recebe o reino de Deus a uma criança, quando disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Não duvidem, portanto, mas confiem em Cristo, para que ele receba o seu filhinho nos braços da sua misericórdia, para que ele esteja debaixo das bênçãos externas do pacto, a fim de que, através dessa atuação da bênção externa do pacto, a graça interior opere neles, por meio dos meios de graça, para que eles, através da pregação e da vida de vocês, se tornem também crentes em Jesus. O batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos e nascidos em pecados, não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus. Apesar dos nossos filhos não compreenderem essas coisas, convém que sejam batizados, porque assim como, sem saber, são participantes da queda de Adão, e portanto herdaram de Adão a punição, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo a qual Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, quando ele disse para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Então, diante disso, eu quero perguntar a vocês, esse é o momento do compromisso dos pais da aliança. Vocês, pais dessas crianças, permanecem fiéis ao pacto da graça, como ele é oferecido a vocês e a seus filhos no Evangelho? Vocês consagram essa criança ao Senhor para que receba a adoção nesta igreja como filha da aliança, para que seja recebida como membro da aliança, a fim de que vocês a eduquem nos caminhos do Senhor, para que ela, na idade do juízo, possa confirmar essa fé? Sim. Vocês confiam nas grandes promessas de Deus e por isso prometem criá-la na disciplina e na demonstração do Senhor, orando com ela e por ela, ensinando-a a ler a palavra de Deus e lendo para ela. Prestem bem atenção nesse compromisso: orando com ela e por ela, lendo para ela e com ela a palavra de Deus, e ensinando-a a ler a palavra de Deus, desde os primeiros anos da natureza, desde os seus primeiros anos debaixo desse pacto. Sim. Vocês prometem-se a fazer tudo quanto puderem para levar ao conhecimento da fé em Cristo, seu Salvador, mesmo sabendo que é Ele, por meio do seu Espírito, quem converte? Sim. Essa água, eu vou pedir que o presbítero João, por favor, traga aqui a água. A água que essas crianças vão receber sobre a sua cabeça é o testemunho de Deus de que seu filho, ele é culpado e impuro. Mas ela em si não o purifica, como não purificou vocês no dia do seu batismo. A aplicação da água não tem virtude alguma em si, pois apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna santo o coração. Então essa água é apenas um símbolo, tanto para o adulto como para a criança. E nós o fazemos por aspersão, porque não existe de fato na palavra, e eu não tenho tempo para fazer isso, mas
qualquer pessoa que tiver dúvida eu posso expor para você. Não existe na palavra nenhuma menção clara ao modo do batismo. Não existe. Mais do que isso, existem muitas situações em que o batismo não pode ter sido por imersão, e não estamos dizendo que nós não aceitamos o batismo por imersão, porque não é a forma, não é a quantidade de água, não é isso, é o compromisso dos pais, no caso das crianças, e dos crentes adultos, quando eles se comprometem. Mas em Jerusalém foram 3.000 batizados. Em Jerusalém não havia rios, só cisternas. É impossível batizar por imersão em cisternas públicas que ainda não reconheceriam os cristãos em Jerusalém. 3.000 pessoas. Quando Paulo foi batizado, ele estava dentro de uma casa, num quarto. A Bíblia diz, observe Atos 9, levantou-se e foi batizado. Logo em seguida, uma coisa seguiu-se a outra. Paulo não pode ter sido batizado por imersão. Apenas para citar 2 exemplos. Mas eu não quero dizer com isso que o batismo por aspersão é o único válido, porque não é a forma, é a doutrina a qual você se compromete. Por isso existem igrejas que batizam por aspersão e nós não aceitamos. Nós rebatizamos. Mas existem igrejas que batizam por imersão e porque reconhecemos como co-irmãs, nós não rebatizamos, porque nós respeitamos as outras formas de batismo. Esperamos que você, se for um imersionista, respeite a nossa, porque ela de fato, eu posso assegurar que é bíblica. Tendo dito isso, nós vamos orar. E eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. A terceira igreja presbiteriana de Boa Vista responderá. A igreja se compromete a receber estas crianças como filhos do pacto e auxiliar seus pais como coadjuvante na educação, nos caminhos do Senhor, orando por elas e com elas, quando tiver oportunidade, exortando-as a permanecer em Cristo e a crer em Cristo. Sim? Sim. Amém. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome pela vida do Paulo e da Ana Isabel. Nós Te louvamos, ó Deus, porque mesmo não compreendendo, eles estão debaixo da autoridade dos seus pais. E os seus pais estão aqui declarando que eles também estão inseridos nesta aliança e estão se comprometendo a educá-los debaixo desse pacto. Sabemos que a água não purificará os seus pecados como não purificou dos seus pais, mesmo que batizados adultos. Ela é o selo da justiça que vem da fé, neste primeiro momento do seu próprio pai, dos seus próprios pais, e depois deles, na idade do juízo. Pedimos a Deus que recebas essas crianças como filhos do pacto, como recebeste Isaac, como recebeste Jacó e Esaú, todos os filhos de Israel, e como recebeste os filhos dos crentes da nova aliança. Pois naquela multidão de 3.000 não podemos imaginar que não houvesse uma criança, e Pedro disse: para vós outros e para vossos filhos é a promessa. Por isso que batizamos essas crianças, ó Deus. Recebe esse batismo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Paulo Vieira Costa, filho da aliança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo o povo de Deus diga amém. Ana Isabel dos Santos Silva, filha da aliança. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome, por Teu Filho, que morreu na cruz por nós para lavar nossos pecados. Bendito sejas pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que é de fato quem nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica, nos traz a justiça da justificação. O Teu Espírito nos traz a santificação. E o batismo, ele representa um e outro. E pedimos que o Senhor receba essas crianças como membros desta igreja, membros oficiais, como filhos do pacto. Que tudo seja servido a Deus
levá-las a crescer no teu caminho no Evangelho de tal maneira elas estejam inseridas no pacto da graça, que elas nem percebam o dia da sua conversão, que elas saibam e se sintam desde criança filhas do pacto. Por nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém. Podem sentar, queridos, podem sentar. Iniciaremos o culto.